você tem que encarar, né, que a gente tem pisos condicionais que travam a execução do orçamento, que o governo recusou a mexer, né, no pacote fiscal do ano passado, e nós temos crescimento desses programas sociais que vem se repetindo e crescendo, né? Então agora vai ter programa de crédito para moto, vai ter programa disso, programa daquilo, né? Com fins claramente eleitoreiros. A gente fica criando programa sobre programa e não tendo controle sobre sua qualidade. Pensa no escândalo do INSS. O que isso revela? Revela um enorme programa que, obviamente, tem, né, uma enorme importância social, mas cujas pessoas que estavam gestionando esses programas estavam, na verdade, muitas delas simplesmente no esquema de corrupção. Né? Então, você tem que olhar para esses programas, racionalizar a gestão deles para que eles, de fato, o dinheiro chegue na ponta, né? Mas compatibilizar o crescimento desses gastos com os limites fiscais. Ninguém está argumentando, né, isso é uma retórica, né, comum da esquerda, que, né, pessoas estão advogando cortar gastos sociais. Eu acho que ninguém realmente advoga cortar de fato os gastos sociais. A gente tem que ter um sistema racional onde eles estão crescendo dentro do limite da economia, porque é o que o país pode pagar, é o que o setor privado consegue pagar e consegue sustentar. Isso hoje não existe. Então, temos que enfrentar a questão da Previdência, temos que enfrentar a questão de outros gastos sociais que, de novo, estão crescendo acima do limite do arcabouço e, portanto, colocam a dívida brasileira numa trajetória insustentável. E até que isso seja feito, e não foi feito pelo governo no ano passado, as coisas que foram mencionadas pelo ministro, né, previdência de militares, aquelas outras medidas, que parece o que seria o que o governo hoje está disposto a negociar com o Senado, podem trazer alguma queda de gastos, mas não resolve esse problema que a gente tem uma dinâmica insustentável, só compra mais tempo. Tony, eu quero pegar o gancho no que você falou dessas eleições chegarem, inclusive, na ponta final, porque uma das falas, né, pegando mais um trecho aqui do que a Haddad tem né, trazido ali para os parlamentares, ele, em relação aos títulos isentos, ele disse que 40... já soma, né, todas essas isenções dos títulos, soma 41 bilhões no total em isenção, e somente em relação à isenção dos títulos. A isenção não fica com o produtor e fica com o detentor do título e do sistema bancário, pelo menos foi o que alegou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É um problema que a gente tem hoje na realidade, você concorda, Tony, com o ministro? Realmente essas isenções, elas não chegam à ponta final e deveriam ser, então, revistas? De que maneira, então, poderiam ser revistas para que isso não acontecesse no meio do caminho? É verdade que muito desse dinheiro acaba não chegando para esse fim, né? Então, né, a gente tem títulos de agricultura que não chegam na agricultura, títulos, né, de imobiliários que não chegam de fato ao setor imobiliário. Então, de novo, são programas mal desenhados. Então, em vez de a gente ter um nível simples e racional de tributação, né, que conversa com o fato que o Brasil é uma economia emergente, a gente joga o nível de tributação lá em cima, como se a gente fosse a França, aí cria todo esse tipo de incentivo que acaba gerando todo tipo de distorção e nem acaba realmente necessariamente incentivando aquele determinado setor. Então, sim, concordo. Eu acho que esses títulos são mal desenhados do ponto de vista de incentivar os investimentos e tem muita apropriação indevida na intermediação desses títulos. Mas, como eu disse, isso é verdade sobre quase tudo que você vê em Brasília. Todos os programas, né, tudo que você vê, quando você realmente vê o que está chegando na ponta, ou não chega em quem deveria, dado, né, vamos dizer, o alvo social daquele programa, ou muito é comido, absorvido pela própria burocracia daquele programa, ou neste caso, pela intermediação do próprio mercado financeiro. Isso eu concordo 100%. Mas vamos lembrar, né, que vários desses programas foram de fato criados pelo governo petista, que ele representa faz décadas, né? Uhum. Então, assim, né, aquela coisa, vocês criaram, por que vocês não consertam, né, esses programas que vocês mesmos criaram, mas com o fim de baixar a tributação, o nível de tributação como um todo e não ficar só repetidamente, né, usando esse tipo de argumento para aumentar a carga tributária. Bom, quero muito agradecer o seu tempo, inclusive por ir presencialmente no nosso estúdio. Muito bom receber você aqui sempre na nossa programação. Conversamos aqui com o ex-diretor do Banco Central e colunista do CNN Money, Tony Volpon. Meu querido, uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima. Obrigado. Até mais.